Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, mais um vídeo de teoria do canal, que eu sei que é uma categoria que vocês sempre aguardam com muito entusiasmo. O vídeo de hoje, ele é um pouquinho mais complicado do que o normal para mim, no caso, foi um pouco mais complicado de roteirizar, porque nós vamos falar a respeito de uma teoria que é, no mínimo, meio vaga, ela é um pouco interpretativa e um pouquinho difícil de estabelecer. Até porque ela lida, como vocês vão ver, com elementos que não fazem parte exatamente das Crônicas de Gelo e Fogo, mas de um outro trabalho de George Martin, um trabalho que, segundo ele próprio, fica além das crônicas, mas que nas mentes de muitos fãs acaba fazendo parte da história de uma forma ou de outra, acabam contradizendo o autor, por assim dizer. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da teoria do dragão de gelo, uma criatura mítica supostamente distinta daqueles dragões valerianos tradicionais que nós vemos com a casa Targaryen e que existiria em alguns dos rincões mais afastados e mais misteriosos do mundo conhecido, e sobre a possibilidade de que uma dessas criaturas poderia existir em algum local sob a muralha, ou dentro da muralha, ou próximo à muralha. Bom, é isso que nós vamos discutir logo mais, mas antes, como sempre, eu lembro que alguns leves spoilers do enredo das crônicas são inevitáveis, mas dessa vez são realmente leves, mas mesmo assim eu recomendo cautela aos espectadores. Também lembro a todos, como sempre, que curtam o vídeo, compartilhem o material com os amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e considerem contribuir de forma mais direta com o trabalho desempenhado aqui, através do Pix, que é sempre a melhor opção porque circunda a burocracia da plataforma, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos, como sempre, que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links afiliados de produtos do canal da Amazon. Comprando através deles, vocês vão estar me ajudando sem nenhum custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, agora nós podemos começar a falar a respeito do tema que realmente importa para o vídeo de hoje, a teoria do dragão de gelo. O primeiro ponto a considerarmos antes de começarmos a falar propriamente sobre a teoria em si é o de que alguns leitores das crônicas erroneamente acreditam que a teoria do dragão de gelo seja oriunda da interpretação literal das citações metafóricas de George Martin sobre a muralha, traçando uma analogia floreada com as criaturas geladas, a partir de observações de Jon Snow durante seu período nesse limite do mundo. Naturalmente, essa interpretação é simplesmente infantil e pueril e não serviria como uma base sólida para uma teoria séria, e portanto, vamos descartar essa visão aqui. As primeiras menções a dragões de gelo dentro da obra de George Martin não são sequer oriundas das Crônicas de Gelo e Fogo em si, mas sim de um conto individual e curto direcionado a crianças, escrito pelo autor em 1980 e intitulado justamente como O Dragão de Gelo. A obra segue os passos de uma menina de nome Adara, que se torna amiga e muito ligada a um dragão de gelo após a morte de sua mãe, chegando ao ponto de se conectar à criatura de maneira mágica, algo muito semelhante, aliás, ao que aconteceria com a própria Daenerys Targaryen nas Crônicas de Gelo e Fogo posteriormente, o que me leva a acreditar que essa talvez tenha sido a gênese de tal conceito na mente de Martin, algo que ele transportou para sua obra-prima anos mais tarde. Ademais, ainda que a obra não especificasse nenhum local em que se passava, George Martin chegou a declarar algumas vezes em anos posteriores, após começar a publicar as crônicas, que apesar das suspeitas de diversos leitores, a história do Dragão de Gelo se passa em um mundo autônomo, ou seja, não se passaria em Westeros ou em qualquer outro local dentro do mundo conhecido ou deste universo. Mesmo assim, e apesar da declaração do autor, ainda existem muitos fãs de ambas as obras que teorizam que a história de Adara possa ter se passado dentro do mesmo universo, e que talvez a menina possa até mesmo ser oriunda de algum local desconhecido dentro do mundo das crônicas, ainda esperando por ser descoberto, e que se assim for, a existência de dragões de gelo dentro do universo de Westeros restaria provada, o que nos permitiria começar a falar sobre a teoria propriamente dita. Agora, falando a respeito das características dos supostos dragões de gelo dentro das crônicas, segundo rumores, eles seriam criaturas com 2 ou até 3 vezes o tamanho de dragões valerianos tradicionais, mesmo os maiores como Balerion ou Vhagar, o que os tornaria talvez das maiores criaturas em toda a existência.
Tais dragões habitariam, naturalmente, as porções mais frias e distantes do mundo conhecido, como a vastidão inóspita e desconhecida do extremo norte das terras do sempre inverno, ou mesmo os limites do Mar Tremente, um corpo d'água que por si mesmo é bem pouco conhecido, em locais como a mítica Baía dos Canibais, uma região em algum ponto desse mar onde o frio seria tão intenso e persistente que nenhuma embarcação que ali chegasse jamais poderia retornar, pois as próprias águas congelariam sob seu casco, prendendo-as ali para sempre. Os corpos de trás dragões seriam feitos a partir de gelo puro rascante, que emitiria sons de rachadura quando as criaturas se movimentassem, e tais seres teriam olhos azuis acesos e vivos, o que aliás os faria aludir a outras criaturas fantásticas cuja existência, pelo contrário, já foi confirmada na obra, os Outros, também conhecidos como Caminhantes Brancos, o que poderia servir como um indicativo da possibilidade real de sua existência. Agora, falando a respeito da existência do dragão de gelo nas crônicas e das formas como isso poderia se dar, vamos nos direcionar novamente ao local em que acredita-se ser mais provável que ele poderia surgir, de uma forma ou de outra, a Grande Muralha de Gelo do Norte. Para começar, como sabemos bem, a muralha foi construída nos tempos após o fim da Longa Noite por um esforço conjunto de humanos, filhos da floresta e gigantes, para impedir que algo como aquela calamidade voltasse a acometer os reinos mais ao sul, e a própria estrutura da muralha foi estabelecida, assentada e selada com poderosas artes mágicas dos filhos, para impedir que as criaturas tivessem sequer a possibilidade de superar aquela barreira física. Nesse sentido, quando consideramos que a muralha, feita a partir de gelo quase puro, é tanto uma grande estrutura sólida e quase imutável quanto é também uma das dobradiças mágicas do mundo, conforme foi descrita pela sacerdotisa Melisandre de Ashrai, não parece descabido pensar que uma criatura completamente composta de gelo possa estar oculta por sob seu peso ou mesmo imbuída dentro de sua própria estrutura de gelo, talvez até mesmo tendo sido introduzida ali pela magia dos filhos, para se levantar em um momento de perigo, caso as criaturas do norte voltassem, para auxiliar na defesa do mundo dos vivos contra a ameaça dos mortos. Além do mais, os proponentes dessa teoria ainda sugerem que, como a magia dentro deste universo parece estar quase sempre vinculada de uma forma ou de outra aos dragões, não seria absurdo pensar que o simples fato de existirem selos mágicos imbuídos na muralha poderia servir como uma espécie de prova de que um dragão imbuído ali poderia ser a origem ou o catalisador de tal magia. Esse é um exercício bastante esticado de imaginação, sem dúvidas, mas em se tratando das Crônicas de Gelo e Fogo, nós já vimos coisas tão fantásticas quanto se provando reais, e por isso, nada seria impossível. Para além da possibilidade de um dragão de gelo literal se escondendo por debaixo da estrutura da muralha, existem ainda algumas outras possibilidades que cairiam mais no campo metafórico, e que vamos explorar a partir de agora. A primeira hipótese diz respeito aos próprios pensamentos e conjecturas de Jon Snow durante suas andanças pela muralha, como por exemplo, na instância em que ele se encontra no longo e sinuoso túnel que serve como acesso desde Castelo Negro até o outro lado da fortificação, e que é usado principalmente para permitir que as patrulhas possam partir suas incursões na vastidão selvagem do norte. De acordo com os pensamentos de Jon ao contemplar tal túnel, essa extensão que passava por sob o gelo era fria e escura como o estômago de um dragão de gelo, e tão tortuosa como uma serpente. Ademais, quando Jon se encontrava no topo da estrutura, contemplando a vastidão selvagem a norte, ele pensou que o vento soprando em rajadas no topo da muralha, que era forte o suficiente até mesmo para atirar um homem lá de cima se ele não fosse cuidadoso, era também frio como o hálito de um dragão de gelo das histórias que ele costumava ouvir da velha ama, ainda em Winterfell quando mais jovem. Isso levou alguns proponentes dessa teoria até mesmo a acreditarem que Jon poderia estar inferido como isso que, tal como acontece em Pedra do Dragão, um castelo famoso por suas estruturas feitas em formato de dragões de pedra, a própria muralha de gelo poderia ser estruturada como um dragão por si mesma, de maneira mais sutil, mas penso que essa explicação é, no mínimo, bastante viajada. O ponto ao qual quero me atentar para os propósitos deste vídeo é a questão metafórica sobre o próprio Jon. Alguns afirmam que a hipótese por trás do dragão de gelo possa ser uma referência ao próprio bastardo de Winterfell, que afinal de contas, ao menos de acordo com o que foi visto em Game of Thrones, seria mesmo o filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark, ou seja, seria a encarnação da combinação entre o gelo e o fogo, e portanto, o que mais poderia ser senão um dragão de gelo? No entanto, se essa teoria seria apenas um floreio ou se as pessoas efetivamente pensam que Jon poderia, em algum momento, se transmutar literalmente em um dragão de gelo, tal como Aerys II acreditava que poderia antes de sua morte, é algo que nem consigo começar a imaginar.
A referência ao dragão de gelo pode ser também uma metáfora do próprio mestre Aemon, anteriormente Aemon Targaryen, um dos veteranos da Patrulha da Noite, considerado como o homem mais velho nos Sete Reinos antes de sua morte. Mais uma vez, por se tratar de um Targaryen que passou literalmente décadas inserido nesse ambiente gélido e etéreo, penso que, metaforicamente falando, o dragão de gelo poderia muito bem ser ele próprio, algo que considero aliás muito elegante, embora seja também menos empolgante, verdade seja dita. Existe ainda, claro, a questão de Viserion em Game of Thrones, quando a criatura foi capturada pelos outros e se tornou, em essência, um dragão zumbi, e que poderia ser interpretado como um dragão de gelo de certo modo. Mas como se trata de algo que se tornou canônico ao menos no universo das séries, ele foge dos propósitos deste vídeo, e por isso cito apenas de forma passageira. Pois bem, essas foram as minhas reflexões, as minhas conjecturas e algumas informações que eu trouxe a respeito da teoria do dragão de gelo da muralha e do dragão de gelo nas crônicas de maneira geral. Agora, como sempre, eu quero ouvir as opiniões de cada um de vocês sobre esse tema. O que vocês acham da teoria sobre a existência de um dragão de gelo em qualquer parte do mundo conhecido e especificamente sob a muralha ou dentro dela? Vocês acreditam que isso faz sentido ou vocês acham que esse é um exercício de imaginação que foge demais do escopo da obra e que chega a ser um exagero? E o que vocês pensam a respeito das informações e das reflexões que eu trouxe neste vídeo de hoje? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço a todos e valeu!